Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma aula de matemática. Será uma aula curta, simples, porque vocês terão prova amanhã, então para dar um tempo de estudar ciências. E por isso, eu vou fazer uma aula curta para que vocês possam estudar. Olha só, eu deixei a revisão de matemática para a próxima semana, porque a gente vai estar mais próximo da prova e vocês estão estudando outras matérias. Então, ainda não é o momento da revisão de matemática. A gente vai fazer na hora certa. Muito bem. Na semana passada, nós começamos subtração. E aí nós vimos as ideias da subtração. Vocês se lembram quais são as ideias da subtração? Nós estudamos 3 ideias da subtração. Uma era tirar, né? Eu tenho 3 ideias. Tirei uma, restaram 2 ideias. Ideia de tirar. Olha só, eu tenho 5 maçãs, tirei 3, sobraram 2. Eu tenho 4 bananas, tirei 3, sobrou 1 banana. Ideia de tirar. Vamos para a próxima ideia. Ideia de completar. Olha só, eu preciso de 10 figurinhas. Tenho 3. Quantas faltam? Tenho 2. Quantas faltam? Então, essa é a ideia de completar. Eu tenho um álbum de figurinha que tem espaço para 20 figuras. Eu tenho 5 figuras. Quantas faltam? Então, quantas faltam para completar? E ainda, nós estudamos a ideia de comparar. Olha só. Eu tenho 8 anos. Meu irmão, bom, né? Eu tenho 8 anos. Meu irmão tem 10 anos. Quantos anos ele tem a mais que eu? Ou quantos anos eu tenho a menos que ele? Então, essa é uma ideia de comparar. Você está comparando a sua idade com a idade do seu irmão. Cantagalo tem, vou colocar 23 mil habitantes. Friburgo tem, vou colocar 200 mil habitantes. Quantos habitantes Friburgo tem a mais que Cantagalo? Para fazer isso, eu vou ter que colocar 200 menos, falei 21 mil. 200 mil menos 21 mil. Então, aí eu vou descobrir a diferença, vai ser a quantidade de habitantes que Friburgo tenha mais ou a quantidade de habitantes que Cantagalo tenha menos. Combinado? Então, hoje nós vamos estudar mais um assunto. Nós vamos estudar nomenclatura da subtração. A gente vem estudando nomenclatura da adição, nomenclatura da multiplicação e hoje nomenclatura da subtração. Tia, por que eu preciso disso? É conceito, para você entender conceitos. Mais para frente, você vai precisar estar familiarizado, sabendo desses termos, para que você entenda os conceitos. Então, embora isso não faça parte do vocabulário diário de vocês não falam isso o tempo todo, mas é bom vocês terem serem familiarizados e quando ouvir, saber o que significa. Por isso que a gente estuda a nomenclatura da subtração. Então, vamos lá? Olha só, vamos recordar também, já que estamos, né, no nosso túnel do tempo. Vamos lá. Na adição, o 3 mais 6 é igual a 9. O 3 e o 6, eles representam parcelas. Lembra? Aqui eu tenho parcela, que é igual a soma. A ordem das parcelas não altera o produto, não altera a soma.
A ordem da parcela não altera a soma. Isso foi uma das propriedades da adição que a gente estudou. Tanto faz você somar 3 mais 6, como 6 mais 3. Na multiplicação, nós vimos aqui, ó, 4 vezes 5. O 4 e o 5 são fatores, que é igual a 20. 20 é o produto. Então, eu multiplico o primeiro fator pelo segundo, é igual ao produto. Vimos também que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, também tanto faz 4 vezes 5 ou 5 vezes 4, o produto vai ser o mesmo, como ocorre com a adição, que a ordem das parcelas não altera a soma. Agora, vamos ver a subtração. É diferente, tá? Não segue essa regrinha, não. Então, vamos lá. Subtração. 8 menos 5 é igual a 3. O 8 é de onde eu vou tirar. Eu tenho 8. Daqui eu vou tirar 5. Então, de onde eu vou tirar o 8? Ele vai ser chamado de minuendo. Minuendo. Porque é do 8 que eu estou diminuindo. Entendeu? Então, por isso ele se chama minuendo. Agora, o 5 é o que eu estou tirando, que eu estou subtraindo. Então, o 5, ele se chama subtraindo. Olha só, 8. Minuendo, é daqui que eu vou tirar, daqui que eu vou subtrair. 5 é o valor que eu subtraí, então, subtraindo. 8, minuendo, 5, vou subtrair, então, subtraindo. E sobrou o quê? 3, esse eu chamo de resto, é o que restou. Resto ou diferença. Então, ouvindo essas palavrinhas, 8 é daqui que eu vou tirar, daqui que eu vou diminuir. Então, ele se chama minuendo. 5 é o que eu tirei, é o que eu subtraí. Então, ele se chama, o 5 se chama subtraindo. Sobrou, ou é o meu resto, 3. Então, 3 é o resto ou é a diferença. Diferença entre 8 e 3. Certo? Então, vamos para as atividades agora para a gente fixar isso? Então, vamos lá. Página 127. Eu ando esquecendo de falar a página no início da aula, mas, gente, sempre está escrito no primeiro slide, no cantinho ou no primeiro, vem escrito logo abaixo o título da aula, tá? Fiquem atentos. Quando eu te esquecer, e aí quem está vendo o vídeo não vai ter como falar, tia, que página é? Mas vai lá no cantinho e olha. Então, vamos lá. Primeira atividade da página 127. Organize as informações no quadro seguinte com os nomes de cada termo da subtração. Para isso, escreva no local correto as palavras diferença, subtraindo e minuendo. Depois, faça o que se pede. 35 menos 23 é igual a 12. Olha, 35 é de onde eu vou diminuir, é de onde eu vou tirar. Então, o nome é 23, é o que eu tirei. É o que eu vou tirar, que é o mesmo que subtrair. Então, o nome é que é igual ao... Isso daqui é o que sobrou, é o resto. Lembra dos sinônimos? Sobra, resto, diferença. Então, vamos lá para a questão A. Talvez não seja comum o uso de palavras como minuendo e subtraindo no seu cotidiano. Não é mesmo, né? Você não fica aí, olha, eu tenho 10 minuendos. Você tem 2 subtraendos. A gente não fica falando assim. Então, não faz parte do seu cotidiano. Mas é importante aprendê-las e estudá-las, essas palavras. É importante a gente saber o que significa na subtração.
Então, converse com seus colegas e o professor e reflita sobre a importância de se reconhecerem os termos de uma operação pelo nome. Gente, falei lá no início da aula, a importância de saber os termos é para estudar os conceitos. Tá? A gente precisa ter clareza desses termos para a gente entender os conceitos. Quando a gente tem clareza de todos os termos envolvidos em um conceito, a gente entende, compreende muito rápido, tá? Então, isso a gente consegue comunicar as nossas ideias quando a gente conhece todos os termos de um conceito. Então, vamos lá. Pedro disse que a diferença de idade entre ele e seu pai é de 28 anos. Qual será a finalidade do uso da palavra diferença nessa situação? Então, a diferença, qual é o uso, a finalidade dessa palavra diferença? Olha só, a diferença aqui, ela significa o quê? Qual é a idade que falta para o menino alcançar a idade do pai? Naquele momento. Então, qual é a idade, quantos anos faltam para ele alcançar? Isso é a diferença. Então, você consegue isso como? Subtraindo a idade do pai menos a idade do menino, que vai ser igual a 28 anos, que é a diferença. Formule com suas palavrinhas, escreva aí. E vamos lá para a questão 2, na página 128. Encontre os números que faltam em cada subtração a seguir e complete os quadros com o nome do termo da subtração que está faltando. Atenção para o cálculo que você vai fazer. Gente, isso daqui é muito importante você saber, para depois, mais para frente, eu vou ensinar como você descobre se está certo ou errado a sua conta. Então, vamos lá. Olha só, aqui na letra A, eu tenho minuendo 25 menos 20, que é o subtraindo. Ótimo, você tem que saber o resto ou a diferença. Então, é muito fácil você chegar, faça a continha de subtração. Na letra B, eu tenho minuendo 34, menos o subtraindo, que eu não sei, eu tenho que descobrir. E aqui eu tenho o resto ou a diferença. Como que eu faço para eu descobrir o subtraindo? Aqui eu tenho que fazer aqui, ó. Eu tenho que pegar o minuendo e subtrair do resto. Minuendo 34 menos 24. Aí eu descubro qual é o subtraindo. Mas é sempre assim para qualquer termo? Não, não é. É diferente quando eu quero descobrir o minuendo. O minuendo, ele é o resultado da soma do subtraendo mais a diferença. Quero que vocês tenham isso em claro. O minuendo é o resultado da soma do subtraendo com a diferença. O subtraendo é o resultado da subtração do minuendo com a diferença. E o resto, vocês já sabem, ou a diferença, é o resultado da subtração do minuendo com o subtraendo. Vamos lá. Agora, na próxima questão, eu copiei aqui as questões, porque ele fala o seguinte: nos 3 cálculos mostrados na atividade anterior, para descobrir o termo que está faltando, você realizou sempre o mesmo tipo de cálculo? Foi o mesmo tipo de cálculo para você descobrir o subtraendo, o minuendo e a diferença? Você fez sempre o mesmo cálculo? Reflete aí. Converse sobre isso com seus colegas e registre uma conclusão geral. Então, você vai responder essa questão com base no que a gente conversou
aqui em cima, né? A gente sabe que a gente fez cálculos, eu não vou falar a resposta, não. É um perigo. Acaba falando a resposta. Então, vamos lá para a página 129. Organize corretamente nas operações os números indicados nos cartões. Olha só, aqui eu tenho os valores 32 e 65. Então, vamos lá. 32, ele vai ser o minuendo ou a diferença? Descobre aí. E 65, ele vai ser o minuendo ou ele vai ser a diferença? Descobre para onde vai estes valores. Descobre aí cada um. Continuando na mesma página. Em uma subtração, o minuendo é 835 e o subtraindo é 523. Qual é o resto? Faça as contas, utilizando os termos na posição correta. Em uma subtração, no 6, o subtraindo é 214 e o minuendo é 356. Qual é o resto? Aqui, para finalizar, resolva as subtrações de acordo com os termos dados em cada item. Olha, eu tenho minuendo 16, subtraindo 12. Resolva as operações. Minuendo 325, subtraindo 214. É para você praticar as contas, a subtração. Patrícia pediu que seus alunos escrevessem uma operação de subtração em que o subtraindo é 230 e a diferença é 110. Então, neste caso, o minuendo você vai ter que descobrir aqui o valor do minuendo. Como que você faz? Você tem aqui o subtraindo e tem a diferença. Como que você faz para chegar lá no minuendo? Lembra? Se não lembrar, volte lá na questão número 2 para lembrar. Gente, só isso hoje, tá bom? Eu vou desejar a vocês, eu sei que vocês vão estudar hoje, acredito que muitos ainda irão estudar. Então, bom estudo. Aproveite também para brincar um pouquinho, para descansar a cabeça. As férias estão chegando. Daqui a pouco a gente vai ter um período de descanso. Nós merecemos, né? E eu vou deixar um vídeo de revisão de ciências, tá bom? Beijo grande.